Fala, meus gamers queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Ribeiro e tá começando mais um vídeo do PP Play. Então bora comigo. Dance like there's no tomorrow. Hoje, começando aqui um vídeo novo, uma série nova aqui, onde eu vou fazer com você tier lists de jogos de todas as gerações do PlayStation. Hoje, começando pela tier list dos principais jogos do PlayStation 2. Ou seja, eu vou fazer do PlayStation 1, do PlayStation 3, do PlayStation 4 e quem sabe também do PlayStation 5, beleza? Os jogos que foram escolhidos aqui, nós temos 30 nomes que foram escolhidos entre eu e os meus amigos Ricardo, Olavo, Caio, Léo, Bibes, Guilherme e Gabriel Sartori. E também o Alex. Todos eles ajudaram aqui na criação dessa lista. Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, sigam eles lá, que eles me ajudaram bastante a escolher esses nomes. E lembrando, vão ser as minhas ideias, tá? Os meu gosto. Nossa tier list eu dividi aqui em lendário, gostosinho, é um bom jogo, é bom, é um jogo bom, ok. Totalmente esquecível ou merece ficar na lembrança. Tá? Qual vai ser as nossas regras? Lendário, só poderemos colocar 5 jogos. Gostosinho, que é o segundo melhor ali, só poderemos colocar 6 jogos. E nos demais está livre. Beleza? Então, bora lá para nossa tier list. Começando aqui com Black. Quem conhece sabe que esse jogo é sensacional. Né? Black é um jogo magnífico. Ele definiu ali o gênero de tiro e todo mundo começou, se inspirou nele. Ele tinha ali um ótimo gráfico para a época, um sistema de destruição de cenário muito bom, que foi base até para Battlefield na vida. Então, ele, pra mim, quem zerou vai concordar comigo que ele é um jogo lendário. Tá? Ele tem todos os méritos possíveis para estar nessa prateleira e começar os nossos jogos lendários. Tá? Seguindo aqui pra mim já pega um pouco difícil. Por quê? Eu sou apaixonado por Bully. Tá? Para mim é uma obra-prima da Rockstar. Estou até hoje esperando a continuação desse jogo, mas né, hoje em dia, com politicamente correto, esse jogo seria extremamente cancelado, então é muito difícil a Rockstar trazer, mas ainda tenho sonhos com isso. E pra mim, sem dúvidas, ele é um jogo lendário. Tá? Mas eu sei que temos muito outros jogos aqui nessa lista. Então eu vou colocar ele em gostosinho, mas com grandes ressalvas. Talvez lá pra frente a gente mude. Seguindo aqui, a gente tem o jogo Carros. Pra quem jogou, sabe que esse jogo é incrível. E, curiosidade aqui pra vocês, o PlayStation 2 é o grande responsável pelo crescimento da minha paixão por corrida. Então vocês vão ver vários jogos aqui de corrida que moldaram o meu gosto por automobilismo. Então, Carros é um deles, é muito legal esse jogo. Ele retrata muito bem ali o filme. Tem uma parte de mundo aberto onde você pode explorar Radiator Springs com o Relâmpago Marquinhos. E, cara, ele é muito bom. Só que eu fui pegar ele recentemente e ele é um jogo que envelheceu mal. Então eu vou estrear aqui com ele na nossa categoria de merece ficar na lembrança. Quem jogou lá na infância no PlayStation 2 ama esse jogo, eu tenho certeza. Só que ele não é um jogo para hoje em dia. Não é um jogo para os moldes de hoje em dia. Tá. Então eu vou estrear com ele ali no merece ficar na lembrança. E seguindo aqui para FIFA. A franquia oficial ali da FIFA, tá? Que, pra mim, no PlayStation 2 ela fica aqui, em totalmente esquecível. FIFA foi realmente surgir ali na época do PlayStation 3, onde eles melhoraram ali a sua gameplay, seus gráficos. Na época do Play 2 ele era muito batido, tinha muita concorrência. Vinha forte ali o PES e o Winning Eleven, que a gente ainda vai falar dele aqui. Então, pra mim, ele é totalmente esquecível. Ninguém gostava muito no PlayStation 2. Diferente dessa obra-prima aqui, FIFA Street, que pra mim é um dos melhores jogos de futebol que o videogame já viu. Cara, era muito legal você pegar e só se divertir ali fazendo os dribles insanos com os jogadores famosos, juntar ali o seu grupo de 5 jogadores ali com Messi, Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká, Ronaldinho, com quem você quisesse, e fazer o modo carreira desse jogo. O modo história era muito bom, onde você criava o seu personagem principal, ia subindo ali em equipes
do meio ali de futebol de rua. E, cara, sensacional esse jogo. Eu vou colocar ele aqui no lendário, mas talvez pra mim ele ainda desça. Porque agora começa a ficar difícil, tá? Porque temos God of War 2 e God of War 1. Rapaz, aqui é complicado a situação, tá? Por quê? Pra mim são duas obras-primas, tá? Mas eu não vou gastar 2 espaços com God of War ali em lendário. Pra quem jogou, acho que eu não preciso nem falar muito. Tá? God of War é o principal personagem do PlayStation. E ele surgiu ali no PlayStation 2 com esses 2 jogos incríveis. É um dos poucos personagens que passou em praticamente todas as eras do PlayStation. Eu acho que a gente só não teve um jogo dele no PlayStation 1. Porque tivemos God of War 1 e 2 pro PlayStation 2, God of War Chains of Olympus e Ghost of Sparta para PlayStation portátil, PSP e PS Vita. Tivemos ali o God of War 3 e o God of War de 2018 para a PS4. Tá? E tivemos o God of War Ragnarok ali saindo no PlayStation 5. Então, cara, é uma escolha muito difícil, mas eu vou colocar o God of War 1 como lendário e vou deixar o God of War 2 como gostosinho. Porque pra mim os dois são lendários, mas eu não vou gastar 2 espaços com God of War. Vocês vão me entender. Próximo jogo da lista é Gran Turismo 4. Cara, minha paixão por Gran Turismo começou ali no PlayStation 2. Isso daqui era o suprassumo da realidade dos jogos de corrida na época. Gran Turismo que moldou ali um estilo de gameplay de jogos de corrida que era voltado para o realismo. Era um simulador que não existia muitos na época e ele trouxe com muita perfeição. O jeito de dirigir de cada carro sendo diferente, as pistas que cada uma tinha o seu jeito de dirigir, climas que mudavam tudo no jogo. Cara, Gran Turismo a partir dali, pra mim, ele foi sensacional. Então eu joguei o 4, 5, 6, jogo muito o 7 até hoje. E o Gran Turismo, pra mim, ele se consolidou como um dos principais jogos de corrida nessa época. Vou colocar ele no gostosinho, porque pra mim é um jogo muito bom, mas ele ainda não chega a ser lendário, porque ele ainda é um jogo muito nichado. Você precisa gostar desse estilo de corrida, senão você não vai curtir jogar ele. E agora a gente entra ali em Grand Theft Auto, que eu vou cometer talvez o primeiro crime aqui que vocês vão me julgar muito, porque pra mim, apesar de GTA San Andreas ser sensacional, ele entra aqui. Porque pra mim, ele é muito bom, muito bom. Eu me divertia muito nesse jogo. Mas na época do PlayStation 2, eu não peguei esse jogo pra jogar a fundo. Eu só ficava zoando na cidade, dando tiro, roubando carro e por aí vai. Eu peguei pra jogar a história desse jogo realmente no PlayStation 4. Então demorou muito pra eu zerar GTA San Andreas. Então pra mim, do PlayStation 2, ele fica no gostosinho. Porque ele tinha diversos mods que você comprava na feira, com GTA Goku, GTA Naruto, GTA super-heróis, e era muito divertido você só ficar brincando com esse jogo. E, pra mim, Grand Theft Auto Vice City é bom. Ele é bom. Ele pra mim é um San Andreas piorado, a história não é tão boa quanto a do San Andreas, e ele fica ali com um jogo divertido, não é um jogo bom. Tá. Seguindo a nossa lista aqui, eu vou entrar em uma franquia que eu sou apaixonado, que é Guitar Hero. E aqui eu coloquei só os 3 principais, que é 1, 2 e 3. Não coloquei todos os Guitar Heroes que existiam, até porque eram muitos nessa época. Mas os 3 principais ali que moldaram o estilo de jogo de guitarra, eu precisava colocar, porque, cara, isso é o suprassumo de PlayStation 2. Pra mim, o Guitar Hero 1, ele é muito gostosinho, porque ele tem boas músicas, uma jogabilidade inovadora, e ele é muito bom, muito bom. Em questão de gameplay, os jogos não foram mudando, né? Eram sempre a mesma coisa, um pouco mais difícil, um pouco mais bonito, mas o que mudava muito eram as músicas. E seguindo aqui, isso faz com que, pra mim, o Guitar Hero 2 ele esteja aqui em totalmente esquecível. Cara, eu não lembro de uma música que tocava em Guitar Hero 2. De verdade, eu sei que eu joguei muito esse jogo, mas eu não lembro de uma música que jogava no Guitar Hero 2. Diferente do seu sucessor, que é o Guitar Hero 3, que pra mim, cara, é lendário. De verdade, esse jogo é sensacional. Então,
Pra mim ele merece estar ali no lendário. E, cara, que jogo bom. Nossa, é muito divertido pegar esse daqui e jogar com os amigos. Ou pegar uma guitarra e jogar. Era muito bom esse jogo. Acho que a gente calculou mal aqui, viu, pessoal, o tanto de jogos para cada uma aqui, pensando que a gente tem 30. Então eu acho que eu vou aumentar um pouquinho o que a gente pode utilizar aqui, tá? Porque tem muito jogo aqui para vir. Então acho que no lendário a gente vai utilizar aqui de 8 jogos. E no gostosinho, 10. Beleza? Então, bora lá dar sequência. Próximo jogo da nossa lista é Jack 3. Cara, não sei se todo mundo conhece esse jogo. Não sei se foi um jogo que estourou tanto na época do PlayStation 2. Mas pra mim, cara, que jogo bom. De verdade. É um jogo de aventura onde você controla esse alien chamado Jack e o seu amiguinho, companheiro ali chamado Dexter. E é um mundo totalmente divertido. Você é um super-herói praticamente dentro desse mundo. Você sai resolvendo problemas ali. Pra mim, fácil, com gosto pessoal, eu colocaria um lendário. Mas eu sei que ele é um jogo gostosinho. Se você não conhece Jack, dá uma chance pra ele. Principalmente pro 3. Se você quiser, jogue todos. Mas o 3, pra mim, é um sensacional. É um dos melhores. Seguindo, temos Kingdom Hearts, que foi ali o surgimento dessa franquia, que é baseado ali em Final Fantasy misturado com o universo da Disney. Cara, é um jogo viajado demais. Você olha essa premissa e fala, cara, o que tá acontecendo aqui? Mas funciona perfeitamente. Tanto que desde o Play 2 até hoje em dia, Kingdom Hearts é um dos jogos mais jogados ali de RPG. Tá? Teremos ali um novo lançamento, mas pra mim, nessa época aqui, ele ainda não era tão forte. Então eu vou colocar ele aqui em... É bom. É um jogo bom. É ok, legal, bacana. Tá. Avançando aqui, agora a gente começa com as minhas temáticas preferidas, que são as temáticas de super-herói. Com Ultimate Alliance, Marvel Ultimate Alliance. Cara, esse jogo era muito divertido, de verdade. Pra quem não conhece, Ultimate Alliance era um jogo ali com câmera isométrica, com um combate tático da época, onde você montava uma equipe de 4 super-heróis e podia utilizar eles de qualquer forma. Cada super-herói tinha o seu poder, obviamente, e suas características. Então, o Capitão América ele era melhor para um combate corpo a corpo. Se você pegava um Hawkeye, ele era voltado para o combate mais à distância. Se você pegasse ali um personagem, um X-Men da vida, você tinha ali as características do poder dele e você tinha que manejar uma equipe boa e equilibrada para você conseguir passar por todos os desafios. E eu amo de paixão esse jogo, de verdade. Para mim, ele vai ficar aqui gostosinho, mas eu colocaria ele bem mais pra cá, sabe? Porque é um jogo muito bom, de verdade, de verdade. Seguindo, tá, temos Max Payne, o início dessa saga também, que pra mim é um dos melhores shooters que tem nos videogames. Max Payne 1, 2 e 3 ali, conta uma história de um mercenário que vai fazendo ali todas as suas vinganças na história. Então, contando aqui um pouco da história do primeiro jogo, você começa ali, é um jogo totalmente, cara, te deixa perturbado logo de início, porque você tá um cara ali, normal, chega e vê sua família morta, sua esposa e filhas mortas, assassinadas na sua casa. E a partir dali, o Max, ele começa uma campanha de vingança contra quem matou a sua família. E você vai seguindo e comandando tudo isso. Jogabilidade boa, gráficos bons pra época, e pra mim moldou o que é uma das franquias de shooter mais gostosas que eu já joguei no videogame. Próximo, aqui teremos uma sequência de jogos de corrida, começando com Midnight Club, que, cara, é muito bom. De verdade é muito bom, e eu defendia com unhas e dentes pra todo mundo que viesse falar comigo que Midnight Club era melhor que Need for Speed, porque eu amava esse jogo, principalmente, Midnight Club 3, Dub Edition. Cara, que jogo bom. Ele era, pra mim, um Need for Speed melhorado, e que tinha moto. Então era muito divertido jogar esse jogo. Sério, as customizações desse jogo sensacional. Gameplay sensacional. É tudo muito bom nele. Se você não jogou, jogue. E é uma tristeza absoluta no meu coração que a Rockstar tenha abandonado essa franquia.
O último jogo que saiu de Midnight Club foi lá no PlayStation 3. E de lá pra cá nunca mais saímos jogos do Midnight Club. Estou esperando fielmente um dia que a Rockstar vai desenterrar esse jogo e trazer pra gente um novo Midnight Club. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos aqui já. E tudo bem, porque a partir daqui eu acho que vão ter muitos jogos que eu vou colocar aqui em lendário. Começando com esse daqui, que aqui eu vou cometer um crime, galera. Eu sei que Need for Speed Most Wanted é um dos jogos preferidos de todo mundo que gosta de Need for Speed. Mas pra mim, ele é bom. Somente bom. Ele não tem uma história muito legal, não tem um dinamismo ali da história muito bacana. E pra mim ele falta um quesinho de corrida, de racha, de customização que esse próximo jogo aqui vai ter. Então pra mim, ele é bom. Ele é um bom jogo, mas ele é bom, só. Diferente aqui de Need for Speed Underground 2. Quem pega esse jogo e não lembra da musiquinha que toca no começo do jogo, de verdade, tem uma memória péssima, porque pra mim esse jogo é extremamente marcante. Tudo nele, de ponta a ponta. O primeiro carro que você usa, o Nissan 350Z verde com neon, depois todas as customizações que você pode fazer, todas os rachas, todos os tipos de corrida que esse jogo entrega. Cara, que jogo sensacional. De verdade, ele pra mim é lendário. E, cara, Need for Speed não faz jogos como antigamente. Isso é claro. Seguindo aqui, temos 2 jogos de uma franquia que eu gosto muito, que é Prince of Persia. Temos o Sands of Time e Warrior Within. Sands of Time, pra mim, cara, é incrível. Eu tô muito ansioso pra 2026 poder jogar o remake desse jogo, porque eu amava esse jogo de paixão, de verdade. Ele pra mim é, mano, sensacional. Ele moldou ali pra mim um tipo de jogo que eu gosto demais, mas eu vou colocar ele na última vaga aqui de gostosinho, porque ele é bom demais, mas ele não entra mais pra frente. E me deixa muito triste porque Warrior Within pra mim é totalmente esquecível. Prince of Persia ele tinha sua vibe, ele tinha sua mecânica, e a Ubisoft vai, pega isso e transforma em outra coisa totalmente diferente. Warrior Within, você tem uma trilha sonora totalmente de rock, que pra mim não combina com o jogo, uma pegada um pouco mais violenta, pouco mais não, muito mais violenta, com finalizações, sangue, etc. Um ritmo diferenciado, e eu acho que quebrou um pouco o que o Prince of Persia foi. Tanto que esse jogo praticamente matou a franquia. Demorou muito pra gente ter um jogo novo de novo dele. Então, pra mim, ele é totalmente esquecível, infelizmente. Seguindo aqui, pra mim, a gente tem um dos principais survival horrors do cenário dos videogames, que é Resident Evil 4, que eu vou colocar em lendário, e eu realmente não precisaria falar nada sobre isso. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Porque, cara, Resident Evil, ele moldou o que o jogo de terror precisaria ser. Ele mostrou pra gente o que pode entregar, mostrou pra gente que uma franquia que estava presa no tempo com um jogo de câmera isométrica travado poderia funcionar com um shooter over the shoulder, e funcionou muito bem. Esse jogo é muito bom, muito gostoso, tanto que é um dos jogos que sobrevive a todas as gerações. Ele foi lançado no PlayStation 2, mas foi relançado em tudo quanto é plataforma. O original, tá falando do original. PlayStation 3, 4, 5, Xbox todos, foi pra Switch, foi pra celular. Então, onde quer que você queira jogar esse jogo, você consegue. E ainda temos agora o remake, que também é sensacional. Então, pra mim, ele é lendário, não tenho o que falar. E agora eu vou cometer outro crime, pessoal, que é com Shadow of Colossus, que pra mim é um jogo bom. É um jogo bom. Ele é um jogo totalmente cult. Ele é um jogo hoje cult. Quem gosta de videogame, quem se intitula gamer, precisa jogar esse jogo. Mas, cara, ele nunca me prendeu tanto. Eu acho que a primeira vez que eu fui zerar ele com gosto de verdade foi bem mais velho, aqui no PlayStation 4 já. Na época do PlayStation 3, 2 ele não me prendia muito. Então, pra mim, ele é um jogo de PlayStation 2 bom. Tem seus méritos. Gameplay boa, fantástico, uma história comovente. Mas
Eu acho que não agradava o Pedro dessa época, então eu vou deixar ele aqui em é bom. E, seguindo aqui, temos Os Simpsons Hit and Run. Cara, quem jogou esse jogo ama. De verdade ama de paixão. É um GTA no mundo dos Simpsons, onde você pode explorar toda Springfield, pode pegar carros aleatórios na rua, pode conversar com todos os personagens, fazer um monte de loucura com o Homer, mas eu fui jogar esse jogo recentemente e ele sofreu a mesma coisa que carros pra mim. Então eu vou deixar ele em merece ficar na lembrança. Porque o Pedro da época do PlayStation 2 amava esse jogo, mas eu fui jogar e ele não funciona tão bem hoje, em 2025. Mas, pra mim, ele merece ficar na lembrança porque ele é muito bom. E agora, pra mim, vem um jogo aqui que vai dificultar a minha vida, tá, pessoal? Que é Spider-Man 2. Todo mundo sabe que na época do PlayStation 2 era fama, era clássico de lançar um filme e lançar um jogo dele. Tem jogos de todos os filmes possíveis. B-Movie, Ratatouille, tudo que filme da Disney, Narnia, Senhor dos Anéis, etc. Mas a grande maioria desses jogos eram um jogo genérico que não funcionava tão bem. Mas Spider-Man 2, assim como o filme, é uma obra-prima. Cara, que jogo bom! Que jogo bom! Acho que até lançar o Spider-Man do PS4, esse pra mim era o melhor jogo do Homem-Aranha. De verdade, disparado. Então, a minha vontade é colocar ele aqui. E eu vou colocar ele aqui. Eu vou usar a 7ª vaga, mas o que me dificulta essa escolha é justamente esse segundo jogo aqui. Star Wars Battlefront 2. Por que disso? Porque pra mim o Star Wars Battlefront 2 ele é um jogo lendário. No mínimo, um jogo gostosinho, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, infelizmente, vamos ter que deixar ele em um jogo bom. E realmente eu acho que, olhando com um olhar um pouco mais crítico, ele é um jogo bom. Ele é um jogo sensacional pra mim, porque eu sou muito apaixonado em Star Wars. E eu passava horas brincando com esse jogo. Mas em questões técnicas, ele é um jogo bom. Então eu não vou ficar tão triste em deixar ele ali. Tá? E pra finalizar, temos 2 jogos aqui de filmes também, que é o Incrível Hulk e Transformers. Falando sobre Transformers primeiro, pra mim, ele é um jogo que, cara, é muito bom também. Ele é um jogo sobre filme que funciona muito bem. Era muito divertido você pegar ali o Transformers e tacar o terror na cidade. Quando você pegava o Bumblebee, podia sair ali com o seu Camaro correndo como um carro e do nada apertar o triângulo e virar um robô gigantesco que podia matar policial, agarrar tudo que estava na sua frente e atirar por aí. Era muito divertido. Esse jogo ele tinha uma mecânica de destruição que funcionava muito bem. Você podia agarrar um carro e bater com esse carro no seu inimigo. Você podia pegar um poste e bater com esse poste no seu inimigo. Você podia pegar um pedaço de um prédio até ele cair e bater no seu inimigo. Você podia fazer o que você quisesse na cidade. Isso era muito divertido. Então eu vou colocar esse jogo aqui em um jogo bom. Fui jogar recentemente e gostei do que eu vi. Diferente desse daqui, o Incrível Hulk. Que pra mim, ele foi base pro jogo dos Transformers. Porque tudo que você pode fazer em Transformers, você pode fazer aqui nesse jogo também. Só que ele é um jogo que merece ficar na lembrança. Porque ele tem uma dinâmica um pouco mais travada, gráficos muito datados mesmo, e mesmo assim ele é divertido. Você destruir a cidade toda, você também tem toda essa mecânica de destruição que o Transformers trouxe. O Incrível Hulk também tem, você ficar podendo pular com o Hulk por aí, destruir tudo que você vê pela frente. Era muito bom, era muito divertido. Mas ele merece ficar na lembrança. Fui jogar também recentemente e vi que ele é muito datado. Renderização porca, gráficos muito feios até pra época, parecia um jogo de PlayStation 1. Mas eu amava sair por aí tocando terror com o Hulk pela cidade. Então, ele merece muito ficar na lembrança como um bom jogo. E pra finalizar, temos aqui a obra-prima Winning Eleven 10. Tá? Que eu vou colocar aqui e eu não precisaria falar nada. Porque o Winning Eleven, ele é uma franquia que
por si só, se fosse só o Winning Eleven, eu acho que ele não seria tão bom. Mas o Winning Eleven trouxe para nós brasileiros o nosso famoso, conhecido e amado Bomba Pet. E, cara, é uma das obras-primas do videogame. De verdade, você ter ali todos os elencos bonitinhos, as loucuras do futebol, todas na palma da sua mão para poder brincar e ser atualizado até hoje. Isso é sensacional. Estamos em 31 de 12 de 2025. Se você pegar um jogo do Bomba Pet no PlayStation 2 para jogar, você vai ter o elenco perfeitinho, com todos os uniformes certinhos, árbitros, estádios, tudo maravilhosamente bem feito, com narração em português, porque os caras têm um amor muito grande por esse jogo. Então, pra mim, por conta do Bomba Pet, esse jogo precisa estar em lendário. E não tem dúvidas disso. E assim ficou, pessoal, a nossa tier list de PlayStation 2. 30 jogos que marcaram a minha vida, eu acredito que boa parte desses jogos marcou a vida de vocês também, e pra mim o ranking fica desse jeito. Algumas coisas ali eu mudaria, mas essa é a dificuldade do ranking. Então, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês concordam com o meu ranking, ou se não concordam, o que vocês mudariam. E também se está faltando algum jogo que marcou a sua infância, que eu gostaria de saber. Beleza? Muito obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Mais uma vez, bom final de ano, bom dia 31, boa ceia, curta com a família de vocês e que 2026 seja um ano incrível, tá? Que a gente entre com o pé direito ali, que Deus abençoe vocês e toda a família de vocês. Nos vemos no ano que vem, pessoal. Beijo!